Eu vou ler, simplesmente ler, do 1 ao 11. E depois eu vou colocar aquilo que para mim isso daqui significa. Que a palavra de Deus, cada vez que a gente lê, a gente entende alguma coisa a mais que a gente não tinha visto, né? No mesmo versículo a gente entende, cada vez a gente vai aumentando o nosso conhecimento, Deus vai falando com a gente. Então eu vou ler, depois eu vou colocar a minha visão e contar um pouco da minha experiência com relação a essa palavra. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Eu vou comentar esse versículo depois. E depois de haver jejuado por 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse-lhes: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ele respondeu e disse: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, a seus anjos ordenará a respeito de ti, e eles te levarão em mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. De novo, o diabo levou-o a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo deixou-o, e eis que se achegaram anjos e o serviram. Então, gente, por 3 vezes o diabo tenta Jesus, né? Na primeira vez ele sugere que as pedras se transformem em pães, né? Porque Jesus teria poder para isso, né? Para quem até ressuscitou mortos, né? E Jesus disse que retrucou, dizendo com a própria palavra de que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Depois disso, teve o pináculo, né, na cidade santa, colocou ele lá em cima e, achando que estava fazendo alguma coisa para tentar Jesus, sugeriu que ele se atirasse, porque está escrito lá em Salmos 91 que os anjos guardariam, né, Jesus, para que ele não tropeçasse em pedra alguma e para que nada de mal lhe acontecesse. Só que, obviamente, Jesus não ia aceitar uma proposta dessa, porque ele estaria tentando a Deus, como ele retrucou, né? Não é porque está escrito que Deus nos guarda, se a gente está convertido, se a gente está em obediência, se a gente não está em pecado, Deus nos guarda. Mas não é por isso que a gente vai ficar: ah, você me guarda, então eu vou pular ali, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, né? A gente está tentando a Deus. E está escrito também que não tentarás o Senhor teu Deus, né? Então automaticamente Jesus rebateu com a própria palavra, né? E por fim, ele levou Jesus a um monte muito alto, né? E ofereceu a Jesus tudo que ele podia ver dali, né? Caso Jesus se convertesse a ele, né? Se o adorasse, né? E obviamente Jesus também não aceitou. E qual era a condição? Deixa eu ver o primeiro aqui, que eu falei que ia falar alguma coisa. 4.1. Jesus foi levado pelo Espírito. Eu quero só fazer um comentário com relação a isso, depois eu volto ali no final, né?
quando diz Jesus foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo, Jesus ele tinha acabado de se batizar nas águas e de ser batizado com o Espírito em maiúsculo, né? Isso é o mesmo que hoje acontece com a gente. Após a gente se converter, aceitar Jesus, assumir um compromisso se batizando nas águas e receber o Espírito Santo, a gente é tentado pelo diabo. Não que o Espírito nos levou até o diabo. Eu não creio assim. Eu creio que o fato da gente ter o Espírito e ter sido batizado, isso faz com que a gente seja submetido a uma fúria, um contra do diabo. Então ele vem para cima da gente, né? É isso que eu penso que essa palavra significa. É a prova de fogo que a gente passa depois do batismo com o Espírito Santo. Eu acho que todos nós que recebemos, né, esse batismo, a gente passa por essa prova de fogo. E é um momento que o diabo nos tenta, porque ele não aceita perder a gente. Né, que nós somos livres das tribulações, das tentações, né? Especialmente nesse momento, a gente é provado mesmo, porque o diabo se revolta, né? E ele quer a gente de volta, porque a gente saiu da mão dele, né? A gente nasceu, viveu, aprendeu com esse mundo muito errado, né? Sem ter a visão, principalmente no meu caso, que eu não tinha Jesus, não tinha visão, não sabia nem que tinha Espírito Santo para batizar a gente, né? Então a gente está na mão do diabo, a gente é dele. E quando a gente sai, ele se revolta e quer que a gente volte. Então ele faz de tudo. É isso que eu vejo, essas tentações de Cristo, né? A última tentação que ele oferece para nós, todas essas regalias do mundo, né? Eu vejo também a gente nessa situação. Por quê? Olhando para o meu caso pessoal, né? Eu tive tantas propostas, tantas ofertas de enriquecimento, de benefícios materiais, mas todas elas, se eu aceitasse, me levavam a ir contra o Espírito. Eu não ia estar internamente limpo mais, e nem feliz e nem satisfeito, né, por ter encontrado Jesus, por ter assumido um compromisso com Ele, por Ele ter se mostrado para mim. Então isso é o que o mundo fica nos oferecendo o tempo todo. A gente está sempre sendo tentado aqui para as facilidades do mundo, né? Então é um preço que a gente tem que pagar e que obviamente é muito melhor, né? A gente tem esse entendimento agora, mas tendo tido muito mais experiência com Deus depois dessa época do batismo, né? Porque na época a gente não tem tanta experiência. Você é batizado, você conhece a Deus, você se converte, mas você ainda é muito cru, ainda é muito criança. Então, para você aceitar uma situação que te tire da presença de Deus, é mais fácil. Mas o fato daquele momento do batismo ter sido tão forte, isso nos faz não aceitar as outras coisas, mesmo sabendo que elas seriam muito boas, que tiraria a gente de uma situação de deserto, né? Que tiraria a gente de uma situação de fome. Então eu vejo assim, essa última tentação, né? É o mundo nos oferecendo facilidades para que a gente, para nos tirar do caminho da vida, né? Do caminho da salvação da nossa alma, do caminho de ser, com o tempo, e conquistando para glorificar ao Senhor Jesus, né? A gente conquistando os nossos familiares pelo exemplo, né? Exalando o perfume de Jesus, né? E a gente vai crescendo com isso, vai se fortalecendo. Então cada vez eu penso que se a gente se mantiver
em obediência, cada vez é mais difícil do diabo conquistar a nossa alma, né? Embora ele sempre vai tentar até o fim, né? Mas a gente vai tendo experiência para poder vencer isso, né? No dia a dia. É isso. Tinha mais uma coisa que eu queria concluir, mas me fugiu.